Vamos que vamos, então, gente. Agradecer a todo mundo que está presente aí. Mais um sarau. Para alguns o copo meio cheio, para outros meio vazio, mas estamos onde? No meio do ano. Junho chegou, não? Como tema aí. Não aguentei a cara da Elcio. Porra, Elcio, fiquei preparando essa fala mó cota. Não, mas me veio no café da manhã, eu pensei, olha só, mano, vou usar. Só não contava com a sua reação. E é isso, o caminho frio do silêncio. Sei o que vocês acharam desse tema. E, enfim, eu não vou ficar falando tudo que eu pensei do tema agora. Vamos só começar, então. Como sempre, mantendo a tradição, nosso abre alas. Venha, Breno Boro. Eu escrevi o texto já faz um tempo e pensei numa preparação, pensei no que ia falar, mas sou meio ruim disso. Aí acabei escrevendo também alguma coisa para falar antes do texto. Começa com amor. Amor. Alguém aqui já se desafiou a escrever sobre essa palavra tão complexa, de sentimento tão complexo? Eu tento e escrevo. Ele e suas nuances me banham de ondas desde sempre. Ao sempre. Hoje tão bem-vindo. Me lembro do amor em comprar LPs antigos. Quantas dedicatórias lá escritas. De sentimentos fervorosos, de acolhidas, entre outros. Quando eu encontrava em suas caixas empoeiradas, juntadas aos montes, às vezes embaciadas vendidas. Lado A. Onde o amor que me pega nas mãos ridículas, das mentes ridículas, dos antigos donos de discos ridículos, tomadas de ternura e carícias ficaria. Onde o amor pararia? Há quem se atreva a dizer que isso é obra dos tempos, e que a ferramenta odiosa dos LPs restringiria, que se esvai de tempos em tempos, com a duração aproximada de 38 minutos, se pensar dos dois lados. Lado B. Corre o tempo. Vem pro Insta, com as ondas igualmente fervorosas, de dedicatórias e homenagens, sempre pontuadas e necessárias, como aniversários e tais datas comemorativas. Ai de quem não postasse, gélido, insensível e morto seria. Mas não se faz incomum, assim como o descarte das dedicatórias de discos, o delete nas fotos praticaria, um ocultar, um excluir e, por fim, desseguir, depois de tanta ternura e carícias sentidas. Onde o amor pararia? Isso é a minha prévia do texto. Agora, esse texto é um texto que eu gosto. Texto eu gosto bastante. Chama O Silêncio. Sabe, se eu soubesse de alguma coisa, eu te diria. Assim como se eu pudesse, eu faria. Assim como se eu quisesse, te prometeria. Assim como se eu dissesse que um dia te amo, para sempre te amaria. Se de fato sei, de fato quis, de fato disse, de fato amei, em seleto grupo você entraria. Preservada em uma abóbada de respeito, brilharia sempre meu peito, coberta de purpurina de alegria. De súbita maravilha desse mundo, acredito que o paraíso em meu peito seria. Você sairia de lá nunca por mim, mas somente pelo que faria. Sua volta também teria, sempre bem recebida, pois o cartão brilhoso de entrada nunca expiraria, e você, como um dia saiu, por suas obras entraria.
compridinho não. Eu gosto, hein? Rolando Boldrin. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, defende a dignidade dos marginalizados e deseja andar humildemente. Caminhar perto dessas pessoas nunca será perda de tempo. Rolando Boldrin. Agora sim, perto do nosso encontro oficialmente, sem me alongar muito, já chamando o próximo, que hoje a gente está meio no gás aí. Sem pressa, mas não percamos tempo. Marchinho, vem que vem. Boa noite a todos, todas. Um dia histórico hoje aí, né? Tchau, querido. E é isso. Sigam Leões da Gruta, tá? Melhor banda de Porto Feliz aí. Se não é melhor, é mais gente boa, pelo menos. Então vamos começar aqui. Frio. A física nos diz, de maneira rudimentar, que é a ausência de agitação entre os átomos. E nesse frio caminho, a única agitação é a de trilhá-lo. Silêncio. A ausência de som. Não seriam o frio e o silêncio irmãos de alguma forma? Nas palavras do compositor do século XIX, Claude Debussy, as notas são o que você escuta, e as pausas na música são tudo aquilo que você interpreta. Pausas. A ausência de som, o silêncio, o frio, mais uma vez. E então, nesse caminho frio e silencioso, há quanto tempo o mundo e as outras pessoas têm interpretado você e a sua caminhada? Muitas caminhadas são trilhadas todos os dias em silêncio. Às vezes, um dia histórico é apenas um dia comum quando estamos caminhando nele. Não necessariamente há a obrigação em saber todos os movimentos nas caminhadas dos outros, e nem da sua, ao menos. Mas como é solitário caminhar nesse frio caminho do silêncio, não é mesmo? Porém, todos os dias eu agradeço o caminho frio que percorro, pois sou grato nos encontros das quentes paradas barulhentas. Muito obrigado a todos. Sigam Leões da Gruta, tá? Deixa eu olhar o chapéu. Uma Bíblia aqui. Esses dias tinha um moleque na quebrada, com uma arma de 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, uns acendendo poesia. A vida não é mesmo louca? Sérgio Vaz. Isso aí. Queria só dar uma dica cultural aí do compositor Claude Debussy, que é muito impactante ele, assim, para mim como músico, como artista, porque ele é um cara que ele valoriza muitas pausas nas composições dele. Então as composições são com muitas pausas e muitos intervalos de tempo que não tem nada, às vezes. Só as notas ressoando naquela composição dele, tudo. Então quem puder escutar, procurar, se tiver curiosidade, fica a dica aí. Obrigado. Cara, eu achei esse lance do frio no tema, ele, no primeiro momento, assim, ele me deu uma estranheza, sabe? Porque eu acho que ele direcionou muito num primeiro momento, sabe? A gente sempre bola o tema do sarau para ser muito abrangente, né? E daí, quando ele veio aquele frio, a gente até conversou no grupo ali, depois eu vi que ele fazia muito, muito sentido. Sem mais delongas, já eu vou abrir para quem quiser falar do chapéu, a gente só vai os próximos dois na sequência, porque hoje também está rolando uma peça de teatro do Festival de Rua, aqui de Porto Feliz, né? Que começa às 8 e pouco, né? E eu fechei o papel, eu não li que é a próxima.
Ela lá. Chega aí, Lala. Palmas pra Lala. Gente, é o seguinte. Primeiramente, boa noite. Eu escrevi umas 400 poesias com esse tema. Porém, eu não gostei de nenhuma, joguei todas no lixo. Me arrependi um pouquinho. Mas eu decidi fazer uma coisa diferente. Vocês estão vendo que eu tô com 2 páginas. Minhas poesias costumam ser mais curtas e tudo. Mas eu escrevi uma crônica. E eu tô com bastante medo de ler esse texto, porque eu não sei se eu gostei muito. Mas eu espero que vocês gostem. Quase. Caminho em silêncio, ouvindo apenas os meus passos. Tá tudo escuro, frio, vazio, menos a minha mente. Penso em tudo que a gente podia ser, tudo que eu queria viver. Mas me parece tão distante que por um instante eu penso em desistir. Quase consigo ouvir o som da balada, sentir o cheiro do gelo seco e da bebida. Aos poucos vou sendo bombardeada por lembranças engraçadas e animadas de coisas que eu já fiz. Um sorriso me invade o rosto, põe a mão no pescoço e congelo por um segundo. Lembro de quando eu te conheci. Luzes brilhando nos seus olhos, a gente dançando. Quase parei de sorrir. É que a gente podia ter sido muito mais. E quase que eu desisti. Voltei a caminhar agora um pouco mais séria. Voltei a pensar em tudo que eu queria tentar com você. Imagina a gente de mão dadas em público. Que ousadia. Pois não devia. 2 meninas podem se caminhar sem se preocupar em o que vão pensar. Ou pelo menos deviam. Penso no seu toque frio e percebo uma corrente de ar ainda mais fria passando sobre o meu corpo. Foco meus olhos na estrada e volto à realidade. Sinto os cascalhos dançando entre os meus pés e sei que estou chegando em casa. Olho as horas pelo celular e lembro que é quase hora da gente se falar. Vejo uma sombra distante de mim se movimentando e acelero os meus passos. O silêncio nesse caminho é frio e chega ao fim quando eu vejo que a sombra é um homem. Tu. Meu celular chama por um amigo. Meus olhos verificam se o homem está se aproximando e sim, ele está andando mais depressa atrás de mim. Sua bota preta pesada ecoava os passos sobre o asfalto frio. Meu coração quase saía pela boca, meio que igual quando você me beijou. Meus passos aceleravam, junto com a minha respiração ofegante. Quando meu amigo não atende, meu peito doeu e senti como se tudo tivesse acabado. É quase engraçado pensar que a vida pode acabar assim, porque alguém quis pôr um fim. Em um cruzamento, vi a possível cena da minha morte. E que sorte, era atrás da minha casa. Uma mata fechada, onde mal se podia entrar. Será que o meu corpo ia encontrar? Congelada por dentro, olhei para trás ao parar de ouvir seus passos. Pude olhar dentro dos olhos do moço que estava me olhando. Sério, me disse. Você deixou cair isso. Me entregou minha blusa, que estava amarrada na minha cintura, e seguiu o caminho oposto ao meu. Apesar de frio, usar 2 agasalhos era exagero. Mais cedo eu havia prendido meu suéter na cintura, e ele deve ter escorregado, sem eu perceber. Igual ela escorregou na minha vida, devagarinho, quase sem intenção. Achei que a gente ia acabar, eu e ela. Achei que a minha vida ia acabar. No fim, a única coisa que acabou foi o dia.
eu comecei a escrever crônica quando eu fui logo que eu fui alfabetizada. Foi o primeiro tipo de coisa que eu escrevi. E eu lembro até hoje que a primeira crônica que eu escrevi foi falando sobre o relógio chato que a minha avó tinha na parede, que ficava fazendo tic-toc, tic-toc. E eu ia enlouquecer com tic-toc, tic-toc. E foi aí que a minha avó, ela é uma excelente professora de português, virou pra mim e falou assim: essa menina vai ser poetisa. E eu nem sabia o que era poetisa. E aí eu falei: é isso aí, vó. Isso mesmo. E aí ela se orgulha muito de mim no sarau até hoje. Ana Sui. Sempre amamos sozinhos, pois cada um ama seu próprio modo. Cada um ama com a sua história, com seu sintoma, com suas perebas, com seus perrengues. Peraí,